Execuções tornam-se rotina no Brasil, enquanto uma elite se esbanja com dinheiro público. Essa situação não é trivial. Estamos diante de uma crise sem precedentes. É a nova novela brasileira. Luxos, crimes e política. Basicamente é chocolate com pimenta. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, o vídeo hoje é muito importante, então fique até o seu final e ajude a divulgá-lo. Este ano, houve muitas denúncias de que o PCC estava tomando os espaços institucionais. O promotor Lincoln Gakia, na Globo News, afirmou: "Quando eu digo que o PCC atingiu o status de máfia, um dos requisitos é a infiltração nos poderes do Estado. E também a corrupção dos agentes públicos. E aí eu não faço só da polícia. Mas disso não está livre o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Poder Político. Neste fim de semana, muitos foram surpreendidos pela audácia do PCC. O empresário Antônio Vinícius Lopes foi executado com 29 tiros na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O filho do empresário, com apenas 11 anos, teria presenciado o atentado do pai. Mas há um ponto muito estranho nessa história. O empresário era jurado de morte pelo primeiro comando da capital e já tinha escapado de um atentado. Ele havia fechado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, que foi homologado em segredo de justiça. Porém, segundo as informações passadas pelo Ministério Público, ele recusou entrar no programa estadual de proteção a vítimas e testemunhas. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o empresário teria mandado matar 2 integrantes do PCC. Essa ordem veio após ele ter sido sequestrado e ameaçado por ter supostamente desviado recursos do PCC. Porém, a denúncia só aponta que o empresário mantinha negócios no setor de criptomoedas. Talvez seja um caso de lavagem de dinheiro. Porém, tudo leva a crer que ele sabia algo que ligava o PCC a pessoas influentes do futebol. Estamos falando de dirigentes ligados a empresas que gerenciam jogadores de futebol. Um dos homens que foi morto a mando do empresário, o Tripa, foi apontado como torturador. Segundo o empresário, ele era o homem mais violento entre os nomes que ele teve contato. Na Globo, podemos ler: Tripa teria mandado o corretor ligar a familiares para se despedir e ameaçou esquartejar a vítima. A empresa da qual Danilo Oliveira é sócio agencia jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele deveria estar sendo protegido por 4 policiais militares. Porém, estes alegaram ter enfrentado contratempos inesperados. Segundo os PMs, eles estavam lanchando em um posto de gasolina, enquanto aguardavam a chegada do empresário. Os policiais foram afastados de suas funções e estão sendo investigados pela morte do empresário. O motorista de aplicativo que o conduziu, sem vínculo nenhum com o caso, também foi baleado e não resistiu. A polícia não descarta a possibilidade de queima de arquivo e agora está buscando respostas. Fica claro que o PCC está ligado a várias cúpulas que geram retornos financeiros para a organização. Em dezembro de 2023, outra execução chamou a atenção. O advogado Roberto Zampieri, de 57 anos, foi morto com pelo menos 10 tiros. Inicialmente, a morte parecia apenas um caso de rixa. Porém, o que foi encontrado no celular da vítima virou o judiciário de cabeça para baixo. A Veja soltou a primeira bomba envolvendo o STJ e até ministros do STF. O advogado possuía 39 mensagens não lidas de Sebastião no celular.
na época houve um grande esforço para impedir que os investigadores de polícia acessassem o conteúdo do celular. O advogado Zampieri fazia parte de um esquema de corrupção entre juízes de Mato Grosso e, possivelmente, ministros do STJ. Foi elencado nominalmente quais funcionários nos gabinetes dos ministros Isabel Galotti, Og Fernandes, Nancy Andrighi e Moura Ribeiro estavam envolvidos no esquema. Peças de rascunhos das decisões dos ministros eram usadas por assessores como instrumento de chantagem. Segundo a Veja, por telefone, eles cobravam propina por vereditos favoráveis. O Conselho Nacional de Justiça descobriu que o advogado integrava uma rede de lobistas. Também é apontado que a organização, por sua vez, também agia na capital federal para vender decisões judiciais e corromper magistrados e se infiltrar no STJ. Também foi apontado que o caso envolveu políticos, mas por algum motivo desconhecido, nenhum nome foi vazado. Então podemos crer que não sejam bolsonaristas. Uma única decisão chegou a custar R$500 milhão. A PGR solicitou a transferência da investigação para o STF, sob o relatório do ministro Cristiano Zanin. Zanin apontou a gravidade, mas não largou a mão dos ministros. Ele afirmou não ter visto nada grave envolvendo o nome de ministros do STJ ou STF. Bom, como ele faz parte do núcleo, ele não deveria estar julgando, muito menos investigando. Bom, é difícil imaginar que o magistrado apenas assine uma determinação sem uma leitura adequada. Além disso, o esquema era tão ousado que os chantagistas se orgulhavam de, até as vírgulas das sentenças, estarem batendo conforme o prometido. Também foi apontado que Anderson de Oliveira Gonçalves atuava como lobista em Brasília, intermediando interesses e decisões jurídicas para empresários e figuras influentes. Em um dos casos, ficou apontado um intermediário que pagou para o ministro do STJ, Paulo Moura Ribeiro. Na Folha de São Paulo foi publicado: ministro do STJ é citado pelo COAF e nega movimentações financeiras ilícitas. Moura Ribeiro é mencionado em relatório e incluído em investigação sobre suspeita de venda de decisões. Bom, este mote explicaria as decisões que muitos questionam. E no centro dessa polêmica está a advogada Caroline Azevedo, uma das adeptas ao Gilmar Palusa. Em um hotel 5 estrelas, namorados de Caroline, na verdade o atual e o ex, trocaram socos. As vítimas, um Rolex e um iPhone. O jornalista e radialista Luiz Cardoso dá alguns detalhes sobre este ambiente. A atmosfera formada por sexo, mansões, carros, viagens, jatos privados, vinhos caríssimos, formação de parcerias entre advogados e escritórios e muitas conexões de altíssimo nível, com exorbitância de luxo, ostentação e implementação de negócios, se dissolve. As festas para magistrados, empresários, multimilionários e políticos de relevo que eram organizadas para conectar interessados em decisões em curso nos tribunais aos julgadores que presidiam os processos e o respectivo lobby acabam. O ex-namorado Rodrigo Alencastro prestou depoimento à Polícia Civil. Esse depoimento já foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça e à Polícia Federal. E há uma trama que liga os casos a Caroline Azevedo. Rodrigo tinha todos os dados de geolocalização de sua namorada. E no seu depoimento, há menções de baladas com a participação de garotas de programa de luxo. Na verdade, são prostitutas de luxo. Na Veja, podemos ler:
Do tempo em que o casal esteve junto, Alencastro guardou registros importantes sobre movimentos que Caroline fazia nos bastidores. Frequentadores destas altas rodas têm, inclusive, registros de baladas com a participação de garotas de programa de luxo e a memória de transações movidas a muito dinheiro para obter decisões favoráveis, principalmente no STJ. A pergunta que resta é como estes juízes ou ministros serão imparciais julgando seus próprios companheiros, incluindo a possibilidade deles estarem envolvidos no caso. Brasília tornou-se a nova Versalhes, um centro de luxo e ostentação onde reis e rainhas desfrutam do poder às custas do suor do povo. Enquanto isso, trabalhadores dedicados, como o motorista de aplicativo, enfrentam riscos e violências todos os dias. E tudo isso para sustentar uma elite privilegiada que governa sem o respaldo do voto popular.